No começo do mês, noticiamos aqui no RN que a economia chinesa voltava a dar sinais de crescimento, mesmo num ritmo lento, e os impactos positivos dessa retomada para o agro brasileiro. Hoje vamos avançar nesse assunto com uma entrevista feita com a gerente da Confederação Nacional da Agricultura na China. Nesta primeira parte da entrevista, Camila Chen revela que o governo chinês criou uma série de medidas para incentivar o consumo doméstico, principalmente em alimentos. E isso deve criar grandes oportunidades para o agro do Brasil em 2023. Vamos ver. Camila Chen nasceu na China, estudou e trabalhou no Brasil, onde aprendeu português, e há 3 anos é gerente da CNA em Xangai. Ela confirma que a economia chinesa voltou a crescer depois que o governo acabou com a política de Covid-0 e removeu todas as restrições de controle para combater a pandemia no final do ano passado. Além disso, foram criadas medidas para estimular o consumo interno. A expectativa dos analistas é que o PIB chinês cresça 5% em 2023. A China disse que irá promover a oferta de bens do consumo de qualidade e apoiar na melhoria da qualidade dos consumos básicos, como alimentos. E para atender à procura de consumo médio e alto, a China irá avançar a entrada para mais produtos livres de impostos de importação. Então, para o Brasil, essa perspectiva de recuperação da economia chinesa levará mais oportunidades às exportadoras brasileiras, porque os produtos que o Brasil oferece no setor alimentar são exatamente o que a China precisa. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É o nosso maior parceiro comercial, responsável pela compra de 1/3 de todos os produtos agropecuários brasileiros exportados. Com o aumento da renda média do país, cresceu também a compra de alimentos. O consumo de carne, por exemplo, aumentou 10 vezes nas últimas 6 décadas, subindo de 5 quilos per capita por ano em 1960 para 50 quilos em 2020. Nos últimos anos, o Brasil bateu recordes de exportação de carnes suínas, de frango e também bovinas para a China. Os chineses consomem 28% de total de carnes produzidas do mundo. E o Brasil foi um dos maiores fornecedores. No mercado chinês, a tendência também a tendência de consumo para carne bovina está aumentando. Mesmo os chineses consomem a metade de carne suína produzida do mundo. Mas, na minha opinião, as carnes bovinas também podem ser um grande potencial de exportação brasileira. No caso das carnes suínas, Camila alerta que os chineses já recuperaram 100% do seu rebanho depois da peste africana de 2018. E como os preços caíram pelo excesso de oferta, os produtores reduziram o número de abates. Ou seja, a China tem um grande estoque de sua carne preferida, o que explica a redução das exportações brasileiras em 2022. A China produz 50% da carne suína do mundo. Então, a capacidade de produção interna é muito forte. Isso é o motivo principal de aumento de preços internos. E também isso reflete-se na importação da carne suína, porque do ano passado a China não aumentou sua importação. Camila Chen chama a atenção para o potencial de exportação de um outro produto made in Brasil, o café. Xangai, a cidade onde eu fico, por exemplo, possui mais de 7.000 cafeterias. O café está cada vez mais presente na mesa dos chineses. E nos últimos 5 anos, a taxa de crescimento anual de importação de café pela China aumentou bastante. E no ano passado, a participação do café brasileiro apresentou no 3º lugar no mercado importado chinês. De fato, a China se tornou o principal destino das exportações brasileiras de milho em janeiro, com 984 mil toneladas, totalizando uma receita de 271 milhões de dólares, o que representa 15% do total exportado de milho pelo Brasil no período. Vamos convocar o Miguel Daoud para comentar esse assunto. Daoud, nas últimas décadas, os chineses vêm tendo seus hábitos alimentares mudados, aí, né? Tomando mais café,
provando mais a carne bovina. Isso é bom para o mercado brasileiro, para o agro brasileiro. Agora, o que a gente precisa fazer para avançar nessa relação com a China, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, a China, ela, no seu começo, né, do desenvolvimento, há mais ou menos uns 30 anos que ela vem crescendo a taxas enormes, ela tem um plano, né, teve um plano de focar a sua economia para o mercado externo, ou seja, vamos nos tornar exportadores, uma vez que nós temos aqui uma mão de obra barata, e essa mão de obra, evidentemente, vai tornar os produtos do mundo muito mais baratos do que eles existem, né? Os Estados Unidos tinham os seus ciclos econômicos curtos, em função de que a inflação subia, tinha que aumentar juros, e nessa onda os Estados Unidos também transferiram para a China em torno de 350 multinacionais, grandes empresas, que hoje estão ali na China. Neste momento, a China está mudando, né? Como nós vimos na entrevista, ela está mudando o seu foco de crescimento, ela está voltando a sua economia para o mercado interno. O que significa isso? Já há 2 anos, né, nós entrevistamos um embaixador chinês e ele disse que a China traria para os grandes centros 400 milhões de chineses, que ela investiria mais em tecnologia, mais em educação, e, evidentemente, você tirando essas pessoas do campo, você teria que ter mais importação, porque essas pessoas deixariam de produzir. Mas a China está investindo muito em tecnologia para aumentar a sua produtividade no campo e está mudando o seu foco. Bom, o Brasil, sem dúvida nenhuma, surge como um grande player, porque tem todas as condições de exportar soja, exportar carne, né, o milho, como você colocou. Mas isso é bom para o Brasil? É bom, né? Mas o que seria melhor? Se a China está deixando essa atividade para investir em tecnologia onde você agrega valor, significa o quê? Que é preferível ter uma mão de obra qualificada agregando valor em produtos com tecnologia, que eu vou ganhar muito mais e alguém vai me vender produtos primários, que é o Brasil. Nós não temos outra alternativa. Eu acho que o Brasil tem essa capacidade, só que nesse momento nós temos que usar de estratégias para que os nossos produtos, né, as nossas matérias-primas, agreguem valor, né? Eu vou agregar valor na minha produção agropecuária e dizer para a China: você quer comida, tem aqui, né? Mas eu quero te vender desta forma, porque não adianta nós exportarmos minério de ferro para a China, que é o que acontece, e importar trilho, né, da China. Ela pega o nosso minério, fabrica trilho e manda para cá. E a agricultura, ela precisa ter esse entendimento. Então, para isso, nós precisamos ter um projeto, uma inteligência. Portanto, eu vejo a China ela mudando o seu foco da economia para o mercado interno, e é uma grande oportunidade para o Brasil agregar valor à produção agropecuária. Vamos ver, né, se nós conseguimos isso. Perfeito, Daúde. Amanhã teremos aqui a segunda parte dessa entrevista com a Camila Schenck, e eu gostaria de ter o seu comentário também sobre um assunto muito importante, tá bom? Combinado, Petri. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.